Estamos começando o segundo ADEMcast. Eu sou o Marco Aurélio, diretor de Desenvolvimento e Ensino da ADEME, e estou aqui com Kennedy Salas, diretor de Estatística também da ADEME aqui de Uberlândia. Que prazer, que honra, hein? Vamos lá, Marquinhos. Vamos que vamos. Kennedy, como tudo começou? Marquinhos, a ADEME ela nasce, né, com o propósito de regulamentar, né, o nosso mercado na parte de comunicação, de juntar as incorporadoras com o mesmo propósito, né, todos imbuídos aí com o mesmo desejo de atuar no mercado imobiliário de Uberlândia, que a gente sabe que é um mercado, né, grande, é um mercado forte e que estava um pouco desorganizado, né, cada um jogando por si, e no final todos nós tínhamos aí situações nos poderes públicos, né, junto à prefeitura, junto às autarquias, que nós sofríamos as mesmas coisas, né? Então, por que não unir forças aí, né, entre os maiores players aí da cidade, para a gente pudesse sentar à mesa e discutir as soluções do nosso mercado? Hoje, para quem não conhece, nós temos a ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Hoje são compostos por 15 das maiores incorporadoras da cidade, principalmente no âmbito de médio e alto padrão da cidade. Nosso foco, nosso nicho é de médio e alto padrão. E hoje nós temos 7 diretorias aqui na ADEME. Eu sou um dos diretores, o Kennedy também faz parte da diretoria. Nós vamos fazer esse segundo podcast da ADEME para comentar com vocês de tendências do mercado, falar um pouco da ADEME e espero que nós possamos aqui agradar a todos, né? E também agregar, né, para você, corretor, profissional do mercado imobiliário de Uberlândia, dono de imobiliária, você também que tem uma incorporadora, uma construtora, a nosso podcast, o intuito é levar para você informação, né, de como que a gente está enxergando o mercado, como que esse mercado vai se desenvolver para 2026, como foi 2025, né, o que nós esperamos desse mercado, compartilhar também os nossos desafios, né, também as nossas dificuldades aí do ano e também trazer, né, para o próximo ano aí, né, um parâmetro, né, um panorama de como vai ser. E também vale frisar que soluções, né? A ADEME é uma junção de várias incorporadoras que no final do dia somam e se complementam. Então acaba agregando conhecimento também. Nós estamos vivendo um mercado, estava falando antes da gente começar aqui, pessoal, um mercado que hoje está buscando profissionalismo, né? Um mercado competitivo, um mercado que desde a concepção do projeto até também o lançamento, a entrega, a experiência do cliente, hoje tudo agrega, tudo soma, né? Nós temos que viver um mercado hoje que Uberlândia está vivendo um mercado pujante, um mercado que respira, um mercado que consome. Então isso é importante. E cada dia a gente tem que se profissionalizar, as empresas têm que buscar as melhorias e nós estamos aqui realmente para somar. Esse é o propósito da ADEME. E a pergunta também, né, Marquinhos, que sempre faz, será que o mercado vai absorver mais o empreendimento? Será que Uberlândia tem a capacidade de absorver mais esse tanto de empreendimento que está lançando? E sempre o mercado corresponde com os resultados, né? Nós ainda estamos tendo resultados expressivos na venda, né? Eu venho de um mercado um pouco mais distante, mas antes, né, desse período de pandemia e tudo mais, quando a gente tinha 30%, 25% de venda de um empreendimento na largada deles, já era considerado um sucesso de vendas. Era natural. Já era natural isso, né? E aí nós tivemos essa curva da pandemia, onde é considerado sucesso de vendas em 100%, 70%, 80%, enfim. Mas hoje nós ainda temos vários empreendimentos que estão sendo sucesso de vendas aí, tendo o percentual de venda no arranque de 30% a 50%, que é um número natural, pós-pandemia, né? Pós essa curva que foi aí algo que esse movimento do mercado imobiliário, que foi algo que expandiu o mercado de uma maneira muito abrupta e rápida, né? Se você for imaginar também que nós tivemos empreendimentos que teve 70%, 80%, 95% de vendas, 100% de vendas, um mercado que é desafiador, um mercado que nós temos o cenário de juros que todo mundo sabe que é um
uma barreira, mas mesmo assim o mercado está consumindo. Isso é muito importante frisar também, porque realmente Uberlândia é acima da média, é fora da curva. Nós vivemos numa cidade que é uma cidade que nós temos que lembrar que ela é plana, uma cidade que ela é diversa em serviços, indústrias, em comércios, né? Tem um varejo forte, indústrias fortes, um agro forte. Então, tudo isso contribui para o consumo. E nós estamos vivendo uma janela de oportunidade aqui muito grande também, é que pós a pandemia o pessoal começou a valorizar, né, os bairros, as novas centralidades. Uberlândia está vivendo numa cidade que ela se esparramou, né? Ela saiu do centro e cresceu em várias zonas, tanto Zona Leste, Granja Marileusa, a própria Zona Sul, né? Parque Una. Nós tivemos aí, temos outros bairros que estão crescendo. Parque Sul, que é um bairro novo que está vindo. Os bairros que estão vindo aqui também da região sul, Vila Gávea. Vale lembrar que tem muita centralidade na cidade. Isso é bom porque traz consumo, comércio, residências. O vertical vai crescendo. Então, vale lembrar que Uberlândia é acima da média. Eu vejo Uberlândia com bons olhos em consumo, em público, em renda, né? Nós vivemos numa cidade aqui que o trânsito é bom. Sim, com Pode certeza. falar o que quiser, mas tem um trânsito bom, Com certeza. né? Nós temos uma cidade plana e ainda assim nós temos custos relativos em comparação com outras cidades que ainda é um custo de imóvel que é uma condição legal. Então, isso atrai investimento, isso atrai novas incorporadoras, o mercado se torna competitivo e para você, corretor, ou para você que está chegando na cidade, uma nova incorporadora, isso vale muito para vocês, é muito valioso, porque no final do dia, essa cidade a cada dia cresce mais, né? E assim, eu quero fazer uma pergunta para você, Kennedy. Como se fosse uma espécie de retrospectiva de 2025. O que você vê como um panorama do que aconteceu esse ano, né? O que você pode falar para o público de como ocorreu os lançamentos desse ano? O que nós, como ADEME, como as incorporadoras se comportaram, né? Eu queria um panorama seu e depois eu posso complementar também, se você quiser, claro. Ô, Marquinhos, nós tivemos esse ano um panorama que nós lançamos menos, mas nós vendemos mais. Então, o mais incrível quando a gente fala que o mercado de Uberlândia é um mercado extremamente pujante, é que nós tivemos menos lançamentos, sim, mas nós tivemos mais venda e a velocidade de venda dos produtos já existentes permaneceram. Qualidade, Então, né? Exatamente. Então, isso mostra a força do nosso mercado. Nós não somos apenas um mercado lançador, né? Nós temos um mercado atuante na venda do estoque, nós temos clientes aptos para comprar empreendimentos que já foram lançados. E até uma dica para você, profissional do mercado imobiliário, para você se especializar cada vez mais na venda desses produtos que já estão na prateleira, produtos já lançados, porque o mercado está consumindo muito. E às vezes a gente vê muito time de vendas focado só no próximo lançamento, né, Marquinhos? Exatamente. E aí esse é um problema, porque o cliente está comprando e às vezes ele pode estar comprando de outro e não de você. Exatamente. Complementando, né? Eu creio que nós tivemos um ano aí que foi um ano mais conservador em número de lançamentos, mas a cidade não parou, né? No final do dia, a gente vendeu bem o estoque. Estamos trabalhando com qualidade. As incorporadoras com muita cautela e responsabilidade no sentido da euforia. Eu quero dizer que não adianta lançar e criar oferta, adianta vender, né? No final do dia, as imobiliárias têm que se preparar para vender, as incorporadoras têm que se preparar para lançar, mas tem que ter qualidade. E nós vivemos essa qualidade aqui em Uberlândia, nós vivemos um consumo que ele continuou forte. Vamos pegar aí, por exemplo, a cada ano a gente tem uma média ali de, vamos falar 1,5 a 2 bi de vendas, né? No final do ano. E a gente está conseguindo dar tração nessa meta, né? E a tendência é crescer, é vender mais. Tivemos aí o Amoa, não pode negar que foi um sucesso, foi muito bom pela quantidade de lotes, pelo VGV expressivo. Sim. Mas isso representa que o mercado é consumidor.
É um loteamento, não é uma incorporação, porém, no final do dia agregou uma parte desse consumidor da incorporação. E pegando um pouquinho desse gancho também do panorama, a gente está vivendo um mercado que está mudando a tipologia. Um mercado que nós estamos descobrindo o consumo. Um mercado que, no final do dia, o que vale é a expectativa do nosso cliente, né? Sim. Então, nós estamos descobrindo isso dia após dia, o que é realmente essa expectativa, esse consumo. Vivemos a era dos apartamentos de uma tipologia maior. Nós vivemos esse ano uma era dos estúdios e apartamentos compactos. Então, o ano que vem pode ser que nós podemos viver uma era de um apartamento de 100 metros, 150 metros, que seja. Então, o mercado é muito dinâmico. Eu amo esse mercado. Vim da corretagem. Acho que você também. Né? Então, é um mercado dinâmico. É um mercado que quem dita a regra dele é o consumo, é o cliente. É o cliente. Né? E Uberlândia não falta cliente. O que a gente precisa todos os dias é realmente aprimorar o produto, buscar entender a vocação das regiões. Cada região tem sua determinada vocação e criar um empreendimento que seja compatível com aquela região e que caiba na expectativa do consumidor, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E eu queria perguntar para você, dentro disso, você que já passou por todas as esferas, desde Minha Casa Minha Vida até alto padrão, o que você me fala hoje que o público espera, ou o nosso cliente hoje, consumidor final, espera na hora de um lançamento? Olha, nós temos um público hoje muito exigente, né, muito consciente da compra. O principal fator que eu vejo de desenvolvimento do mercado imobiliário dos últimos anos é o padrão de consciência do cliente ao comprar, né? Ele é um cliente que pesquisa mais, ele é um cliente que tem na palma da mão dele. É uma ferramenta que em poucos segundos ele tem todos os empreendimentos ali, todo o portfólio. Ele consegue fazer análise de tipologia, de localização. Ele consegue fazer análise de cada incorporadora, de plano de pagamento. Ele consegue fazer tudo isso na palma da mão dele. Então, para nós, cada vez mais vem ficando mais desafiador, né? Estar acompanhando esse padrão de consumo do nosso cliente. E isso exige muito mais do nosso time de engenharia quando vai desenvolver um projeto, muito mais do nosso time comercial quando vai atender esse cliente e também exige aí também dos profissionais corretores imobiliários um profissionalismo para ter aí, né, um atendimento com esse cliente que seja realmente relevante e entenda a necessidade dele de comprar. Então eu vejo, Marquinhos, que ultimamente, né, nos últimos anos, o nosso cliente tem ficado cada vez mais apto no seu momento de compra para receber ali aquela orientação do profissional, do corretor, e também ele tem ficado cada vez mais exigente, tanto no atendimento, tanto no produto. Kennedy, eu vejo o mercado hoje com uma força muito grande. Falando um pouquinho da ADEME, 15 incorporadoras, né? Um mercado em que nós devemos representar aqui, no mínimo, arrisca dizer, 80% desse mercado. E a cada ano a gente tá vendo aí grandes lançamentos, né? Lançamentos que eu lembro e comentei com você esses dias, que há uns 6, 7 anos atrás, vamos falar no máximo 8 anos atrás, a gente não via falar de condomínio clube. Sim. A gente não tinha aqui em Uberlândia expectativa de aproveitamento, né, de terreno. Então você pegava aí um Santa Mônica da vida, um bairro Santa Maria, você criava ali 24, 48 unidades, um terreno de 1.000 a 1.500 metros e ali estava ótimo, né? Hoje você pensa no projeto, a incorporadora tem que pensar no produto, desenvolver ele de uma certa maneira em que tem uma fachada volumétrica, condizente, que tem uma área de lazer.
Então, eu arrisco a dizer que hoje nós estamos vivendo a melhor fase da incorporação, a melhor fase para o cliente também, porque no final do dia ele tem um produto melhor, né? A expectativa dele de compra, que sempre foi receber um melhor produto, um empreendimento que tenha características de uma concepção, de um pensamento, de uma visão inovadora, vamos falar assim, ele está recebendo empreendimentos bem localizados, condomínio, clube, normalmente dentro desse condomínio já virou uma premissa, tem uma piscina, tem um salão de festa, tem uma academia, tem um Isso é muito cowork, importante, a área de lazer. né? Tem um mercadinho, Sim. né? Um espaço ali para ter a expectativa do cliente. Eu sempre conversei isso na empresa assim, que a expectativa do cliente sempre foi, primeiro, ter segurança, né? Então, ter uma portaria, ter uma localização estratégica, ter comércio, uma vizinhança que corresponda em volta. Então, no final do dia, eu vou te falar que o resumo é que nós estamos vivendo o melhor tempo da incorporação, a melhor época, com projetos mais desenvolvidos. Eu lembro que no passado os projetos eram muito parecidos, muito equivalentes, né? Você fazia apartamento Santa Mônica ali, ou existia apartamento de 50 metros, 55 metros, ou apartamento de 85 a 100 metros, e era aquilo ali, né? Não tinha, não tinha, mais que tinha era uma sacada, mas não tinha salão de festas, não tinha portaria. Então, assim, como o mercado evoluiu, eu acho que isso é uma colocação importante para o público entender o quanto esse mercado evolui. E no final do dia, nós estamos vivendo uma era que a evolução está muito rápida. É isso aí. Né? Eu estou acompanhando aí a inteligência artificial, mas é difícil acompanhar, cara, porque até no sentido de atendimento, no sentido de automação, no sentido de poder trazer melhorias para o setor. Então, hoje nós estamos vivendo uma era que mercado agressivo, competitivo, um mercado pujante, consumidor, mas um mercado que você tem que pensar muito bem na hora de desenvolver um projeto, porque corresponder às expectativas, aí nesse ponto eu acredito que é bem difícil. Marquinhos, eu vejo que antes o cliente comprava um prédio, né? Ele comprava ali, ele ali escolhia o apartamento por alguma localização, alguma coisa assim. Porque tinha um parente. Exato. Hoje o cliente ele está escolhendo um empreendimento. E o que é um empreendimento? Empreendimento ele é um conjunto de vários fatores: localização, a tipologia, a comodidade, o conforto, a segurança, né? E isso não tem uma sequência lógica, né? Porque é muito subjetivo. Às vezes a segurança para você é mais importante do que o conforto para mim e vice-versa. Então, para nós, enquanto incorporadores, temos cada vez mais investido em estudos, né, de mercado, investido em entender esse padrão de comportamento do cliente, esse padrão de consumo do cliente, para que a gente possa elaborar cada vez mais produtos bem competitivos, bem localizados, produtos dentro da faixa de preço também, né? A gente vê que o cliente hoje, ele entende o valor, a gente consegue gerar valor no produto que realmente tem valor, né? Então, assim, tem clientes que ele já chega, ele já fala, ó, eu não pago esse valor de metro quadrado em tal região, porque não vale, né? Porque eu lá não vale a pena para mim investir o meu dinheiro ali. E a gente tem esse público extremamente consciente hoje. Para nós, a régua do jogo, ela subiu e subiu bem, né? A gente, quando você fala ali de Santa Mônica, eu também venho dessa época que a gente tinha esse padrão de predinho, né, ali, né, em outras regiões da cidade, e que se hoje você lançar um prédio sem uma fachada elaborada, sem um conjunto de lazer bem elaborado, sem aí uma tipologia de planta adequada para o padrão de consumo daquela região, você não vai ter sucesso nas suas vendas. E isso é uma realidade do nosso mercado. E a gente que está aí, né, no mercado desenvolvendo produtos, a gente tem que estar atento a todas essas mudanças do nosso mercado. Kennedy, você que visita
né? Visita bastante as imobiliárias, conversa bastante aí com os diretores, gestores, corretores. Fazendo um comparativo dos últimos 5 anos para cá, que você já viveu nas duas pontas também, Já. na ponta de corretor e hoje na ponta de diretor de uma grande incorporadora. O que você me fala no sentido de evolução do corretor? O corretor de 2020, vamos falar assim, para 2025. Você acha que mudou? O que você acha? O que você tem a pontuar sobre a atividade da corretagem hoje no mercado? Olha, eu acho que tem mudado drasticamente o papel do corretor no nosso mercado, né? A gente viu durante a pandemia o corretor simplesmente ele mostrava um imóvel e pela demanda e oferta ali que estava totalmente desregulado, a venda acontecia muito naturalmente, né? E a gente está vendo esse número sendo alterado, né? A gente está vendo que a venda ela está sendo mais trabalhada, a jornada de compra do cliente ela tá mais extensa, gerar escassez do cliente está cada vez mais difícil por ter vários projetos com a mesma tipologia, com a mesma região lançado, então já são gatilhos que a gente utilizava na venda, que hoje tem ficado cada vez mais difícil utilizar, mas também eu vejo com bons olhos que o mercado ele se regulamenta, tanto na nossa área de incorporação, tanto na área do time de vendas, né? Quem vai conseguindo acompanhar o mercado, né? Se atualizar no mercado e também se moldar a necessidade do mercado vai ficando. E com o time de vendas não é diferente. O time de vendas ele tem sofrido com a jornada de compra do cliente mais extensa, porque o cliente está mais exigente? Não, porque o cliente está mais consciente. Eu acho que essa é a maior mudança que nós temos. Então, quando eu falo de um mercado para 2026, eu vejo o cliente ainda mais consciente, né? Ainda mais seguro do que ele quer. Eu vejo o cliente ainda mais exigente na hora de um bom atendimento, na hora de ser um especialista. Nós temos aqui na ADM 15 incorporadoras, né? Só as 15 incorporadoras da ADM já dá para o profissional de vendas trabalhar o ano inteiro, porque são 12 meses no ano e nós temos 15, cada um lança no mínimo um. Então nós temos um lançamento por mês só na ADM. Só aqui daria pro corretor se tornar um especialista da ADM. Né? O time de vendas daria para ele se tornar um especialista só com a nossa base. Eu não estou falando nem do estoque que nós já temos. Então eu vejo que o time de vendas tem que se especializar, tem que se profissionalizar no que tange, né, aos produtos, a entender de fato a vocação de cada produto e também, Marquinhos, tem que entender de fato a necessidade de cada cliente. Não é porque um cliente que é na região Y que todos os clientes vai querer pelo mesmo motivo. Às vezes esse cliente tem uma particularidade que faz ele querer morar naquela região que é diferente a minha, a sua, enfim. Então, o time de vendas, né, tem que estar preparado para o ano de 2026, um ano mais curto, né? Nós temos um ano aí com eleição. Só tem alguns feriados, nós temos Copa e eleição, tá tranquilo. 16 feriados prolongados, nós temos Copa do Mundo, né? Então, assim, nós temos pouca coisa, tem uma né? eleição, sim. Estatisticamente, nós temos um ano em 9 meses. Então, para você, né, que nos acompanha, que faz parte do nosso time de vendas aí, nós estamos aqui prontos para desenvolver um plano estratégico para você vender mais. Porque aqui na ADM a gente também está pronto para desenvolver uma solução para o mercado também na venda. Não é isso, Marquinhos? Exatamente. Falando de estatística aqui, eu tô vendo as variações por trimestre e você percebe que nós estamos vivendo uma tendência linear de unidades verticais vendidas. Eu tô olhando aqui na pesquisa do último TRI da Brain, né? E puxando um pouquinho desse assunto, nós estamos vivendo uma linha vertical, uma linha linear, desculpa, uma linha linear. E no final do dia, nós estamos tendo muitos lançamentos, nós temos o triplo, né, de números expressivos aqui de apartamentos de médio e alto padrão em relação à Minha Casa Minha Vida. Eu estou olhando aqui o último TRI das unidades verticais
nós tivemos 1.248 unidades vendidas versus 428 unidades vendidas do Minha Casa Minha Vida. O que você tem para me falar sobre essa quantidade e essa expressão que nós temos de quantidade de unidades vendidas de um público médio e alto na cidade? O que puxou isso? O que você acha que angariou esse número de vendas que nós tivemos no ano? Que representa aqui, nós estamos falando de quase 4.000 unidades, 3.600 unidades no ano, de médio e alto padrão. O que você me fala que o porquê, qual a razão, o que Uberlândia está vivendo hoje para ter 3.600 unidades vendidas em um ano? Olha, de médio e alto padrão. No meu entendimento, nós temos um mercado bastante atípico. Em que sentido? Nós temos em Uberlândia uma classe média muito extensa, muito grande. Legal. E essa classe média, quando eu falo, é gerente, diretor, é o pessoal que vem para as indústrias, é o pessoal que vem do agro, é o pessoal, né, da região. Nós temos aqui 7 cidades em volta que minimamente depende de um setor, né, de saúde, de um setor terciário da cidade, que se abastecem em Uberlândia. Então a gente consegue contar Prata, Patrocínio, Monte Carmelo, Araguari, Catalão, enfim. A gente tem várias cidades grandes aqui, né, em volta, que vêm para Uberlândia e que também tem o sonho de consumo de falar, eu quero ter uma casa em Uberlândia. Por que não ter um imóvel em Uberlândia? Por que não ter um imóvel que ele é um investimento, né, e está rentabilizando? A gente tem vários cases na cidade de imóveis que rentabilizaram muito, né, e muito bem. E por que não ter essa segunda moradia em Uberlândia? Por uma questão de saúde, por uma questão de lazer, por uma questão, né, de proximidade. Uberlândia ter voo ali para São Paulo, para as capitais, né, que essas cidades aí têm essa questão de mobilidade. Então eu vejo que nós temos em Uberlândia uma classe média muito extensa, isso que nos permite a esse resultado, né, de médio alto padrão considerável a nível Brasil, porque Uberlândia não é só um mercado imobiliário de Minas Gerais. Uberlândia é um mercado imobiliário nacional. Eu já fui em várias cidades, em vários fóruns imobiliários pelo Brasil, e sempre Uberlândia é citado como um case. Então nós temos que reconhecer que sim, nós temos um mercado forte e nós temos um mercado que está cada vez mais junto na parte de se profissionalizar. A ADEME veio com esse objetivo de se profissionalizar. E também, Marquinhos, já trazendo... como que você enxerga, né, esse mercado nosso? Qual que é o panorama que você também nos dá aí sobre essa classe média, sobre essa venda também dos médio e alto padrão? Começa pela cidade, né? É aquilo que eu falei mais cedo. A gente vive numa cidade que ela é diversificada, tem muita indústria, vamos falar assim, muito imigrante, muita gente chegando, né? E o pessoal acaba chegando em Uberlândia e gostando da cidade e quer morar, né? Vem transferido de alguma empresa e na oportunidade ele se consolida em Uberlândia. E é aquilo que nós falamos, a economia em Uberlândia ela é pujante, é uma economia que ela é próspera, é uma cidade próspera, é uma cidade que ela vive tanto do agro, quanto da indústria, quanto do varejo, dos serviços. É uma cidade que realmente, né, eu sou apaixonado por Uberlândia, eu sou suspeito a falar. Mas quando a gente pega essa relação, nós estamos vivendo uma migração também. Eu acredito em 3 teorias. Essa teoria da diversificação, a teoria da migração, porque os bairros antigos, né, vamos pegar aqui um bairro Brasil da vida, um bairro Martins, né, outros bairros da cidade, Aparecida, são bairros que já se consolidaram. E hoje o público está buscando, na terceira teoria minha, migração, praticidade e essa diversificação de renda que nós temos hoje, que é muito grande na cidade. Então, no final do dia, é o público que está saindo de casa ou que está até morando num condomínio horizontal. Sim. Que foi, por épocas, né, por décadas em Uberlândia, foi o nosso carro-chefe de consumo,
E hoje nós temos os verticais que puxam esse consumo. Então as incorporações elas estão ganhando força, velocidade, consistência. Eu estou aqui analisando os números da Brain do último estudo que teve agora, a última apresentação que aconteceu na data de hoje, inclusive. E é importante frisar isso. O mercado ele continua ascendente, ele continua numa constância. Isso mostra a consolidação dele. E pegando esse panorama do ano de 2025, nós estamos vivendo um ano de consolidação. Um ano também que nós tivemos desafios em relação a custos, né? Nós estamos vendo aí lançamentos novos acontecendo, os novos lançamentos, quero dizer, com preços, vamos dizer assim, preços maiores, né? Subiu a tabela. Por quê? Nós estamos vivendo os custos. Custo de mão de obra, custo de incorporação, custo de cartório, que aumentou consideravelmente, custo de venda, né? O custo do projeto ali em si no todo, custo financeiro com a taxa de juros alta. Mas mesmo assim o mercado é resistente, é forte, é resiliente. Então, pegando o gancho disso, o panorama desse ano para mim, eu acredito que esse ano foi um ano que por mais que teve os desafios, teve a cautela, teve o conservadorismo, tá aqui os números que não deixam mentir e que mostra a consolidação, a força dessa cidade. Então você corretor, você incorporador, ou você que quer entrar no mercado imobiliário, é um mercado que ele é gratificante, é um mercado que ele é apaixonante, é um mercado que, para consolidar e resumir esse panorama, é um mercado que ele responde à altura, ele tem uma grande resposta, uma grande evolução. E nós estamos vivendo essa evolução de mercado. Projetos mais qualificados, projetos mais consistentes, em boas localizações, projetos em que no final do dia eu tenho que pensar, ou você tem que pensar, ou qualquer incorporadora tem que pensar no master plan, né? Na questão de hoje existe uma filosofia muito forte que é consumir, trabalhar e morar na mesma região, nessa centralidade. Então, o panorama que eu vejo é muito positivo. Um panorama de 2025 com todos os desafios que nós tivemos de custo, nós tivemos a consolidação do mercado, um mercado que ele é pujante, né? E pegando o gancho disso, eu estava vendo aqui na pesquisa, e é uma questão que eu levo aqui para a nossa discussão, quantidade de apartamentos de 2 quartos lançados esse ano. O que você me diz? Qual é a sua opinião para essa quantidade de apartamentos? A relação de apartamentos de 2 quartos versus o apartamento de 1 quarto é quase o dobro de lançamentos, né? Então nós temos uma faixa aí de 1, 2 e 3 quartos, em que o 2 quartos ele está num range ali que ele quase dobra em relação a 1 quarto e 3 quartos. Então o que você tem para me falar em relação a isso? Você vê que tem espaço ainda de crescimento dos apartamentos de 2 quartos, os apartamentos compactos. Você acha que os estúdios ainda é uma tendência? Eu vou fazer uma pergunta bem calorosa para você e eu gostaria de ouvir sua opinião. Marquinhos, os estúdios, eles foram a tendência. Na realidade, os imóveis compactos, né, em todo o Brasil, eles estão sendo uma tendência. Eu acho que a última tendência do nosso mercado imobiliário, ele cresceu, já foi a tendência a ter imóveis grandes enfim, agora vem diminuindo isso, né? A gente tem tido uma consciência do qual é a necessidade. O imóvel ele tem ficado mais consciente, né? Para o público, para o cliente comprador, ele tem racionado mais o que realmente é a necessidade dele. Será que eu preciso de um imóvel desse tamanho? Né? Vai ficar cômodos ali sobrando, vai ficar uma parte desse imóvel que eu nunca utilizei, né? Então, assim, tem ficado mais equacionado essa compra. E nós temos trago também imóveis mais compactos, né? Nós temos trago aí imóveis mais compactos, tanto de 1 quarto, tanto de 2 quartos, tanto o de 3 quartos. Nós temos grandes lançamentos de estúdios na cidade, mas que estúdios que são reversíveis para apartamentos de 1 quarto, em excelentes localizações, onde a pessoa consegue morar, né, nesse estúdio, onde a pessoa consegue ter a comodidade que ela precisa né, dentro desse estúdio. Nós temos aí empreendimentos com 2 quartos, né, que são
o carro-chefe do nosso mercado. Eu vejo que o 2/4 bem feito e o 3/4 compacto, né? O 3/4 bem elaborado, 90 a 110 metros, esse é o nosso carro-chefe do mercado imobiliário. Todas as cidades, se você analisar, ela performa bem com esse público de 2/4 e de três dormitórios também. Então, Uberlândia não fica atrás disso. O que eu tenho visto é um cliente mais exigente, com plantas mais eficientes, né? Não são plantas grandes. Antigamente a gente tinha plantas muito grandes, 4 dormitórios, mais quarto de empregada, mais isso, mais aquilo, mais um lavabo lá no fundo que nunca utilizava, enfim. E não era um mercado tão eficiente assim, né? No entendimento do que o cliente tem a necessidade. Hoje o cliente fala, cara, eu não preciso desse quarto dormitório, eu não preciso de mais um lavabo, eu não preciso desse quarto de empregada, eu não preciso, né, desses empreendimentos tão grandes. O que eu preciso? Eu preciso de uma planta que vá atender, que tenha uma boa área gourmet, que tenha uma boa sacada ali para me utilizar, que seja integrada à cozinha, que dá para me pôr uma ilha, né? Eu tenho uma planta bem eficiente na questão de corredores e tudo mais, aonde eu consigo morar, né? Eu consigo extrair o melhor da minha casa, mas também eu consigo otimizar o meu tempo no cuidado, né? Na gestão do seu lar. Então, o cliente ele tem ficado cada vez mais exigente nisso. Então, eu vejo que, né, os dados nossos da pesquisa vêm trazendo aí esse resultado que é o que o mercado diz. É o nosso público comprador que vem trazendo esse resultado do mercado e vem mostrando que essa tendência veio para ficar. Mas respondendo um pouquinho mais, o que você me fala dos estúdios? Eu acredito que nós tínhamos um mercado muito deficitário em Uberlândia. Não é segredo para ninguém que nós temos um mercado em Uberlândia hoteleiro muito aquém do que o porte da cidade exige. Nós temos aí muita questão, né, de sobrecarga no nosso sistema hoteleiro da cidade, e os estúdios vieram para suprir, né, essa demanda já existente. O que eu falo é que todo bom produto ele tem uma fase, né? Ninguém consegue lançar um bom produto e perdurar, ou um tipo de produto e perdurar e ficar, né, só vocacionado nesse tipo de produto. Eu acredito que nós tivemos bons estúdios, nós lançamos bons estúdios, né? Vários associados da ADM lançaram aí estúdios bem localizados, com plantas, com várias oportunidades aí que trouxeram aí relevância para esse mercado de estúdios, vários estúdios 100% vendidos no lançamento, suprindo essa necessidade. Eu não acho que esse mercado ele vai se extinguir agora. Eu acho que para você pôr um estúdio no mercado, você tem que pôr um estúdio que seja bem localizado, bem ajustado com relação à tipologia e com um preço também bem ajustado, porque o cliente já entendeu e já aprendeu a fazer a conta do estúdio. Não adianta a gente tentar fazer uma conta mirabolante, rentabilidade para esse cliente, porque ele já está consciente. Ele já aprendeu, ele já sabe quanto que o estúdio dele vai render, seja no short stay, seja no long stay. Então, qualquer uma das duas fórmulas, né, que a gente vende o nosso estúdio, a gente consegue ver que o cliente já está presente, ele já entendeu como faz conta. Então, para você, né, que deseja pôr esse produto no mercado, você tem que ter um excelente produto com preço competitivo, numa localização que realmente faça sentido para o seu cliente. Porque eu acho, Marquinhos, que esse tipo de produto ainda tem a sua demanda. Ainda tem como a gente colocar esse produto, mas não tem como a gente colocar da qualidade, da quantidade e na velocidade que a gente imprimiu o estúdio nos últimos anos. Eu acho que isso mudou, tá? Mas eu acho que tem como sim ainda lançar um mercado vivo, é um mercado acessível. Quando a gente fala em estúdio, a gente fala no estúdio com preços acessíveis. Um target mais baixo, mais baixo, né? Nós temos um valor de metro quadrado compatível com o mercado, mas nós temos um valor final do imóvel mais barato, aonde se torna fácil investir, né? Aonde se torna fácil eu ter esse imóvel como uma segunda opção de moradia. Então, isso faz sim diferença no mercado de estúdio. Então, resumindo, eu acho que é um mercado vivo, é um mercado que ainda continua, mas não na velocidade que a gente já viu ser impresso esses produtos aí há 1 ano, 2 anos atrás. Mas pegando um pouquinho do que você está falando, esse gancho,
sem fazer propaganda do produto, mas eu gostei muito do conceito, a filosofia de vocês em criar um empreendimento de estúdios lá no Santa Mônica, né, em frente ao Bom Apetite, aquele restaurante maravilhoso, que tem o conceito de estúdios, mas tem um centro comercial em volta, que tem consumo, tem serviços, que tem algo a ofertar, né? Então, numa localização estratégica, uma localização que está próxima a uma grande universidade, que é a UFO. Então, eu acredito muito nesse modelo da composição, do mix de use, né? Que a turma fala. Um complexo ou algo que possa complementar o empreendimento. Então, vocês criaram um empreendimento muito sólido, muito bacana, um estúdio bem posicionado, mas ao lado tem supermercado, farmácia, né? Deve ter restaurante, lavanderia e várias âncoras que vão agregar. Então, isso para um mercado que tem planejamento, um mercado que tem cronograma, um mercado que tem um propósito, isso é muito interessante, porque eles venderam esse empreendimento em tempo recorde, né? Horas. Acho que vocês nem lançaram esse empreendimento, né? Então, assim, teve aderência, teve aceitação, teve um consumo, mas teve um porquê disso. Então, por que eu pego esse gancho? Existe uma coisa que eu falo muito, que é o fluxo da incorporação, né? E essa incorporação, esse fluxo, ele começa na aquisição do terreno. Acho que o grande ativo da incorporadora não é o terreno. O departamento que as incorporadoras, na minha visão, tá? Menos dá valor, mas é o que elas teriam que mais olhar, é o novos negócios. Porque é onde nasce a escolha do terreno, a concepção do produto, o desenvolvimento do produto nasce ali. A vocação nasce ali no novos negócios. Então, quando você compra um terreno, você cria uma concepção, um master plan, um propósito para aquele terreno, e tem um porquê, tem serviços, tem uma agregação, tem valor, tem uma localização privilegiada, agrega serviços, uma tipologia com target bacana, numa localização em que corresponde ao consumo, ao consumidor, a um bairro que quanto tempo o Santa Mônica ali, você não vê um lançamento de grande expressão naquela parte do Santa Mônica acontecer. Você vê muitos lançamentos, né, também de associados nossos aqui, é mais próximo ao Madrecor, né? Então, quer dizer, nós estamos falando de empreendimento próximo à UFO. Achei muito estratégico, muito bacana. E aí, pegando um gancho disso, eu queria discorrer com você um pouquinho aqui desse fluxo da incorporação, tanto para os corretores, proprietários de imobiliárias ou novos incorporadores entenderem o quanto é importante pensar no produto. Aquisição de terreno, gente, eu brinco que é muito fácil. Você vai lá e adquire um terreno. Agora, criar o projeto é outra história. Pensar num projeto que tem aderência e consumo é outra história. Saber lançar no momento certo, o time certo, é outra história. Então, quer dizer, tudo tem suas variáveis, né? E de novo, nós temos uma ADM aqui sólida, forte, para realmente compartilhar, criar conhecimento, buscar o aprendizado e se fortalecer nesse momento da compra, momento de fortalecer um setor de novos negócios, momento de buscar a precificação correta, o time de lançamento, o produto que o cliente espera. Então, esse fluxo da incorporação ele é muito importante, porque realmente comprar um terreno, desenvolver um produto, buscar o entendimento dessa aprovação, a legalização, né, de aprovação de projeto, o time certo da agenda para poder lançar esse produto, a precificação e a venda dele efetiva, é um tempo que o pessoal às vezes acha que é muito fácil, muito tranquilo, que em 6 meses eu resolvo. Não, gente, tem produto aí que gasta-se 2 anos, até 3 anos para poder consolidar, para poder criar, desenvolver um produto, revisão de projeto, aprovar. Se for uma gleba, aí você pode pôr um pouquinho mais, né? Então, esse ponto também é interessante para vocês, principalmente para vocês corretores novos, incorporadores que querem começar nessa área. Eu acredito muito que estuda bem essa parte dos novos negócios, né? Cria essa concepção para realmente vocês terem assertividade na venda, no lançamento, no posicionamento do produto no mercado. Exatamente, Marquinhos. A gente fala, né? A gente
percorre um pouco, a gente vê o produto, ele tem que estar encaixado, a planta tem que estar encaixada, o ponto tem que estar encaixado, que é a localização. Então, tudo isso vai colaborar para um sucesso de vendas, né? E o que é um sucesso de vendas, né? Hoje fica muito subjetivo um produto ser sucesso de vendas. Sucesso de vendas hoje depende. Tem associado nosso que o sucesso de vendas dele é lançar e a hora que ele estiver entregando o produto, ele ter terminado de vender. Então, o sucesso de vendas dele é esse. Tem associado que gosta de vender depois de pronto. E se ele vender em 12 meses depois de pronto, isso é um sucesso de vendas para ele. Tem associado que quer vender tudo num dia D, e isso é um sucesso de vendas. Então, o sucesso de vendas ele é muito subjetivo. E todos esse resultado só acontece mediante a uma inteligência de mercado, a um know-how de mercado, a um estudo, a essa consciência que o produto tem que estar encaixado no preço certo e também tem que estar encaixado na localização, no ponto certo, ideal, para a gente ter esses resultados. Igual você falou. Vale lembrar o tempo certo de lançamento também. O time também. hoje é imprescindível também. E vale lembrar para o nosso time de vendas, né? A gente anda muito, então a gente escuta muito o time de vendas questionar sobre o produto. O time de vendas, ele recebe o produto, às vezes nos últimos 15, 30 dias, né, de vida do produto, que é o time dele ser 100% vendido. Só que a gente está trabalhando esse produto há 2 anos e meio atrás, né? Nós estamos planejando esse produto há um tempo muito grande atrás. Então, nós estamos desenvolvendo, planejando, modificando, obedecendo às normas do município, às leis, mudando, adequando fachada, adequando tipologia. O mercado, às vezes, tem alguma tendência que altera, a gente tem essa sensibilidade e dá aquele ajuste fino no projeto. Então, esse é um processo extenso, não é um processo curto. E é um processo que demanda muita inteligência de mercado, muita sensibilidade de mercado. E aí, quando a gente passa esse bastão para o nosso time de vendas, a gente realmente espera que esse time de vendas trate esse produto com carinho, que a gente espera que esse time de vendas realmente traga esse produto para o seu portfólio, né, de trabalho e apresente esse produto não de qualquer forma, mas apresente esse produto da melhor maneira possível, entendendo que eles também são parte do sucesso de vendas, né, do nosso trabalho. A gente entende que eles, né, o time de vendas todo, tem a parte significativa nesse processo para o nosso produto sair para o mercado e ter resultado, mas também a gente espera essa contrapartida deles entenderem que esse processo é um processo moroso, é um processo que a gente investe muito dinheiro e é um processo que a gente pensa nos mínimos detalhes para chegar naquele ponto ali e falar, agora o produto está apto para venda, está apto. E assim, às vezes eu entendo o produto de uma maneira, né, e para um público, e o produto foi desenhado para outro público. E aí gera esse tipo de conflito no mercado. É importante você entender, né, da onde veio esse produto, por que nasceu esse produto. É sentar com o incorporador e falar assim, cara, o que você pensou para desenvolver esse produto? O que você pensou ao lançar esse produto? Entendeu? Então eu vejo, Marquinhos, que essa parceria, né, só existe parceria onde há comunicação. Então tem que ter essa comunicação de nós para nossos parceiros, time de vendas, e também do nosso time de vendas para nós, porque fica mais fácil o time de vendas tendo essa sensibilidade dos atendimentos, trazer para nós a necessidade do mercado. Ó, o mercado tem a necessidade de produtos XYZ. Ó, não tem esse produto no mercado. Tem alguém da associação que deseja lançar esse produto? Nós estamos vendo que esse produto é uma tendência. O compartilhar de ideias, a troca de experiências. Porque senão fica muito simples, né? A gente leva o produto e aí as pessoas ficam, mas podia mudar isso aqui, mas podia. Sempre podia. Mas assim, essa integração, né? A ADEME nasceu com esse desejo da integração. E já puxando um gancho, nós vamos ter aí, né, o nosso ADEME Summit. É isso que eu quero chegar vem agora. aí, né? E vai aí, ser muito vai legal. ser muito importante. A gente tem preparado um evento, o ADEME Summit 2026, para o time de vendas participar, né, questionar. Nós vamos ter ali pesquisa, nós vamos trazer ali muita informação e nós vamos ter um bate-papo ali para o time de vendas participar disso aí. Então fala um pouquinho mais do ADEME Summit, Marquinhos. O ADEME Summit, ele acontece a cada ano, né? Aconteceu esse ano, nós tivemos um ADEME Summit na
na sede da OAB, foi o primeiro, e ele ficou já para a história, porque nós tivemos a presença aí de um grande amigo e companheiro, Marco Melo, né, que trouxe algumas tendências e comportamentos para técnicas de vendas e melhorias, né, no atendimento do corretor, alguns dados analíticos para o corretor entender. E esse ano a gente começou a tracejar um plano estratégico para criar um evento que traga impacto em alguns assuntos que são temas relevantes, como reforma tributária, como técnicas de vendas, né? Pautado mesmo realmente no desenvolvimento e no ensino. Então a gente quer criar, a gente já está, no caso, criando um ADM Summit para o ano que vem, um ADM Summit que nós vamos pautar realmente nessas diversidades que vão acontecer na reforma tributária. Eu creio que vai ser um impacto muito grande, que vai acontecer um momento de transição. Nós vamos ter um 2026 com transição, né? E esse ADM Summit vai vir com alguns temas relevantes sobre a incorporação, sobre o desenvolvimento, sobre reforma tributária, sobre técnicas de vendas. E nós queremos, sim, trazer grandes players do mercado, nomes relevantes, nomes que impactam, né? E que trazem conhecimento para todos, desde novos incorporadores, incorporadores da nossa associação, corretores, donos de imobiliárias, e até pessoas que estão envolvidas no mercado imobiliário, arquitetos, advogados e etc, né? Então, eu acredito que vai ser um momento impactante. Nós queremos fazer ele no primeiro trimestre do ano de 2026, tá? Então, assim, para vocês aí ficarem ligados, eu não sei em que momento que nós vamos ter esse lançamento aqui do segundo podcast. Nós estamos hoje... para vocês entenderem, nós estamos em dezembro de 2025, mas eu creio que até o primeiro TRI de 2026 nós teremos o próximo ADM Summit. E partindo para a reta final, né? O papo aqui tá maravilhoso. Por mim, eu fico aqui por horas, né? Mas partindo para essa reta final do nosso podcast, o que você espera de 2026? Eu vejo um 2026 aonde vai nos exigir, né, muito trabalho, muito esforço. A gente já falou isso um pouco antes na questão do tempo, né? A gente tem um ano mais curto, né? A gente tem um ano aonde tem mais feriados prolongados, e a gente que está no comercial, a gente sente isso na hora do fechamento, né? Culturalmente, nós temos um cliente que fala assim, não, depois do feriado eu defino, né? Depois do carnaval eu defino. Então, nós temos aí um ano que eu creio que é mais curto com relação ao tempo, mas eu vejo um mercado de Uberlândia com uma demanda muito grande. Então, eu acredito que o cliente ainda continua no jogo, eu acredito que o cliente continua ainda tendo a demanda de adquirir seu imóvel, de trocar seu imóvel. Isso aí né? nunca para. Eu vejo Todo um dia tem uma ano necessidade. boas perspectivas, né, da questão do juro, né, de baixar as Tendência de baixar esse juro. tendência de baixar os juros. Então, a gente sabe muito bem que quando abaixa os juros, a gente tem um aquecimento natural do mercado. E é nosso dever enquanto associação, é nosso dever enquanto profissional do mercado imobiliário, independente aonde você atua, é nosso dever ser um evangelizador de boas tendências e de bons resultados do nosso mercado, né? Exatamente. Porque senão a gente fica só criticando, fica falando, porque tá caro, porque tá isso, porque tá aquilo, e o nosso cliente fica absorvendo só essas informações. Então é nosso dever como um todo anunciar quando a taxa de juros baixar, né, novas medidas do governo para facilitar acesso ao crédito, porque a gente sabe que a Caixa já tem mudado algumas coisas, né? Já está abrindo algumas brechas que não tinha, né? Hoje a Caixa já tirou, né, a trava do CPF, então estava com a trava onde só um financiamento por CPF, a Caixa agora já tirou essa trava. Então a gente está vendo o mercado imobiliário para um 2026 com boas tendências. Nós temos um estudo, né, da Brain que fala que nós temos, se a gente parasse de lançar hoje, né, a gente tem imóveis aí para vender nos próximos 6 meses na demanda de Uberlândia. Que é pouco. Que é pouco. Então, nós trabalhamos com o mercado, porque todo mundo questiona, né, Marco? Fala assim, mas todo mundo lança, tem muito lançamento. Mas pela demanda de consumo da nossa cidade,
nós teríamos imóveis aí para trabalhar nos próximos 6 meses se ninguém lançasse mais nada. Aí você pensa que nós não temos uma demanda tão grande, nós não temos uma oferta tão grande assim, né, o Marquinhos? Nós temos aí poucos lançamentos, então, e poucos imóveis. Se a gente tem imóvel para os próximos 6 meses para vender na prateleira, nós temos poucos. Vai faltar né? produto. Vai faltar produto. Então, a gente quer, né, trazer esse otimismo para 2026. A gente precisa causar esse otimismo, né, no mercado e como um todo. Porque a gente sabe que é um efeito cadeia, né? A gente precisa anunciar bons adventos do nosso mercado aí, para que o cliente também sinta que nós estamos otimistas. Porque se a gente não for otimista com o nosso mercado, a gente para de lançar. Nosso mercado ele estagna, ele não vai mais lançar. E é um mercado de pujança total para o Brasil, a nível Brasil, né? Exato. Então não tem como a gente não estar otimista para um ano de 2026, né, Marquinhos? A gente sabe dos desafios, a gente está consciente com os desafios e as dificuldades para 2026. Mas sim, nós estamos bastante otimistas aí, vamos ter um excelente ano. Mas complementando o que você está falando, são duas coisas. Para o lado do incorporador, é um ano de consciência, é um ano de conscientização, de prudência, é um ano em que a gente tem que realmente começar a analisar números, né? E analisar a velocidade sobre a oferta, analisar a quantidade de lançamentos, analisar tipologias. Porque no final do dia, assim, eu tenho uma teoria. Se você lançar o produto certo, no tempo certo, no local certo, não tem como não vender. Isso é fato, gente. Lançou o produto certo, no tempo certo, com o valor correto, para aquela vizinhança, não tem como não vender. Nós vivemos mercado aí que, independente da era, nós já vendemos de 0 a 100 em 3 segundos, né? Vamos falar assim. E para complementar e finalizar esse bate-papo maravilhoso que nós estamos tendo, eu quero deixar um recado para você, corretor. Nós estamos vivendo um ano em que foi totalmente diferente do 2024. Ele foi para o corretor de imóveis um divisor de águas. Por quê? Um 2024 que o número de lançamentos era muito mais expressivo, né? E no final do dia, o mercado ele estava com uma euforia. O mercado ele estava eufórico. Bastante assim, quero dizer, os novos lançamentos de grandes bairros, né, que aconteciam na cidade, o mercado estava muito forte, muito sólido. Porém, nós estamos vivendo uma nova era. Quero dizer assim, a inovação, a tecnologia, a digitalização, posso dizer assim, né? Então, para você, corretor, você tem um recado que eu quero te dizer. Analise as tendências de comportamento e consumo. Começa a pensar como cliente, não como corretor. Começa a pensar aquilo que o cliente espera, aquilo que o cliente precisa. Pensa no perfil do cliente. Começa a estudar do outro lado os produtos que a incorporadora tem para vender. Começa a pensar que essas incorporadoras são suas parceiras e que tem uma vida longa com você, que tem vários produtos a lançar, vários empreendimentos a executar. Então, meu recado para o corretor de imóveis para o ano de 2026 é assim, ó, estudem bastante, aprimorem, evoluam, buscam conhecimento, porque isso vai agregar para vocês a todos os anos. Quanto mais conhecimento, quanto mais evolução no mercado, quanto mais apetite e fome por esse conhecimento, mais você vai ter qualidade na hora de escolher o produto, na hora de atender o cliente, na hora de conversar com a incorporadora e na hora realmente efetivar uma venda. Esse é o recado que eu quero deixar para os corretores. Extremamente coerente, viu, Marquinhos? Eu acho que 2026 nós temos aí um time de vendas que vai ter que prestar um atendimento de excelência no produto e também relacionado ao desejo do cliente, né? Ou você vai ter que entender de produto, mas você também vai ter que entender de pessoas, você vai ter que entender de cliente. Você não vai só ser um mostrador de imóveis, né? Você vai ter que ser um profissional que desempenha um trabalho de excelência em entender sobre o produto e também entender sobre a necessidade daquele cliente em específico. Em 2026 eu vejo que nós teremos um ano onde, conversando aqui na ADEME, a gente segue com os lançamentos, né? A gente tem uma esteira já praticamente formada de janeiro a dezembro de lançamentos, a gente tem uma associação forte e faço um convite para você, corretor profissional do mercado imobiliário. Siga as nossas páginas da ADEME,
né? Esteja por dentro das páginas, de todo o conteúdo que a gente faz e com tanto carinho, com tanto zelo, proporciona para você, para o time de vendas ficar antenado. Participe das nossas reuniões quando for aberta, né? Quando a gente tiver as reuniões que a gente vai ter igual a ADM Summit e tudo mais, fique atento na nossa rede social. ADM-Tech, ADM Summit. ADM-Tech também. Então, sempre que tiver um evento da ADM, você que é um profissional de Uberlândia, não tem como você negligenciar que aqui tem 15 marcas e as 15 marcas praticamente mais importantes do mercado. São 15 empresas que são relevantes. Se juntando para trazer o melhor produto. A gente conversa sobre produto, a gente conversa sobre engenharia, a gente conversa sobre lançamento, a gente conversa sobre venda, a gente conversa sobre os desafios e dificuldades que nós temos no nosso mercado. Então, para o time de vendas também tem que ser parte disso aqui, né? Trazendo as sugestões, trazendo aí, né, as necessidades do mercado, né? A gente conversa sobre data de lançamento, a gente conversa sobre os desafios com relação aos órgãos públicos. Então a gente tem sentado nessa mesa aqui, a gente tem feito um bate-papo e a gente tem criado um alinhamento. Isso mostra a maturidade que a gente tem adquirido no mercado imobiliário de Uberlândia. Igual você, Marquinhos, há um tempo atrás, a gente via o mercado, cada um fazendo o seu. Exatamente. E a gente está num excelente momento do mercado, onde existe um mercado que está colaborando. Eu ligo em várias incorporadoras quando eu tenho um desafio. Como que tá aí? O que está acontecendo? A gente troca ideia, A gente tem buscado esse corporativismo dentro do mercado de Uberlândia para a gente conseguir. Existe a concorrência, existe, né? No final do dia. Mas ela é saudável, ela é salutar. Exatamente. Todo mundo precisa vender, todo mundo precisa negociar, mas ela é saudável. Mas existe também essa inteligência colaborativa que a gente vem desenvolvendo. Que é o mais importante. Porque a gente vê que é muito importante para o nosso mercado continuar forte, para o nosso mercado continuar, né, vivo, né? E com essa pujança toda, a gente precisa estar com essa sinergia entre essas incorporadoras e desenvolvendo soluções. Porque antes de pensar no empreendimento, a gente precisa desenvolver soluções urbanas, a gente precisa desenvolver soluções para o mercado como um todo, de mobilidade. Então, a gente está sempre empenhado em trazer esses assuntos como pauta. Mobilidade urbana, desenvolvimento de regiões, localizações, produto. Então, a gente está aí nessa sinergia buscando fazer com que o mercado imobiliário tenha incorporadoras, né, à altura do que o nosso cliente, do que o nosso público aí exige, né? Ele não pede, ele exige. E a gente tem trabalhado muito para trazer produtos competitivos e produtos aí que estejam alinhados com o nosso público. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que chegou até aqui. Nós estamos encerrando agora, né? Coração partido, porque eu queria continuar esse assunto. Queria continuar, mas nós não temos mais tempo. Então, quero agradecer a cada um de vocês, deixar meu grande abraço para vocês e deixar o recado para vocês. Sigam as páginas das redes sociais da ADM. Estamos à disposição. Vai ser o maior prazer, né? Compartilhar experiências, né? Poder contribuir com o crescimento de cada um e também aprender com vocês. Então, obrigado a todos e até já. Obrigado a todos aí. Mais uma vez, siga as nossas páginas e também esteja presente, porque a ADM, ela é uma associação que tem essas 15 empresas, né? Mas também ela é uma associação do mercado imobiliário de Uberlândia. Você também faz parte disso, você também é parte disso e também a sua opinião importa muito, né, Marquinhos? A gente está sempre aqui buscando entender esses fatos que o nosso time de vendas, que todas as pessoas em volta traz para nós, para a gente pôr na mesa e discutir. Então, muito obrigado. Foi um prazer poder trazer esses assuntos. Foi um prazer compartilhar esse momento aqui com você, Marquinhos, que é um profissional que eu admiro tanto aí no mercado. Tamo junto e vamos para a próxima, que 2026 vai ser um sucesso novamente. Amém. Até já.